Gente, boa tarde, tudo bem? Gente, eu queria falar uma palavra com vocês. Está escrito em João 5:25, está escrito assim, ó. E eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Gente, vocês viram aqui? Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou. Jesus ali está falando que já chegou a hora, porque ele não tinha sido crucificado ainda, mas ele ia ser crucificado, ele ia ser morto, ele sabia disso. E ele disse, chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E quem ouvir, viverão, né? E num outro momento, Jesus fala assim para um jovem, né? O jovem chega para Jesus e diz assim para ele, olha, Jesus, deixa eu enterrar minha família e depois eu vou te seguir. E Jesus falou, não, deixa os mortos enterrarem. Os mortos, você vem e me segue. Jesus chamou as pessoas de mortos. Mas por quê? Porque, gente, na realidade, quem não recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador está morto. Né? É isso que Jesus quis dizer. Sabe por quê? Porque, numa outra palavra, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus chama aqueles que não receberam ele como seu Senhor e seu Salvador de mortos. Por isso que ele diz, olha, deixa os mortos enterrarem os mortos, você vem e me segue. Mas por quê? Porque aqui ele falou, os mortos ouvirão a minha voz e viverão. Por quê? Porque ele ia ser entregue como libação pelos pecados da humanidade. Ele sabia disso. E ele disse, olha, os mortos ouvirão e viverão. Por que ele falou isso? Porque todas as pessoas, na realidade, que não recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, estão mortos nos seus pecados. Né? Mortos nos seus pecados. Né? Então, aí o que Jesus fala, né? Noutra palavra, ele diz assim, justificados sois pela fé, né? Então, e qual que é, por que Jesus fala isso, né? E onde é que quando nós ressuscitamos em Cristo, o que é ressuscitado? O que é que passa a viver em Cristo Jesus? É o nosso espírito, né? Então, quando nós não temos o Senhor Jesus Cristo, o nosso espírito é um espírito morto. É um espírito, ou o seu espírito vive diante de Deus, ou o seu espírito vive diante das trevas, né? É por isso que muitas pessoas que chegam na igreja e eles têm problemas de visão de vultos, ver pessoas mortas, ver demônio, essas coisas. As pessoas têm esse problema, por quê? Porque elas estão num outro reino. Existe dois reinos, existem dois senhores. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como ele disse, o outro caminho é o quê? É o caminho à morte. É por isso que Jesus falou, eu sou o caminho à vida. O outro caminho é da morte. Então, o que acontece? Quando a pessoa recebe o Senhor Jesus como seu Senhor, seu Salvador, o espírito dela passa a ser um espírito vivificante. Mas antes, o espírito dela estava num relacionamento com a morte, um relacionamento com o diabo, né? É simples assim, gente. Quem vive na terra, né? Ou tem um relacionamento com Deus, ou tem um relacionamento com o diabo. Essas duas coisas. Existem apenas dois senhores, o diabo ou o Senhor Jesus. Então, se você não tem um relacionamento com Jesus, você tem um relacionamento com o diabo. Isso é um fato. A Bíblia fala sobre isso, né? Existem dois senhores, né? Ou você serve um, ou você serve outro. Ou você agrada um, ou você agrada o outro. Não tem como agradar dois. A Bíblia falou sobre isso. E aí, o que acontece, gente? Quando você recebe o Senhor Jesus Cristo, ele vem, ele justifica o teu espírito. Ele não justifica a sua alma. A sua alma, ela vai ser ganha para Jesus no processo que se chama santificação. Né? Você vai ganhar sua alma para Jesus no processo da santificação. Porque assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque as pessoas foram chamadas,
Só que elas não permaneceram na justificação do Senhor Jesus, que é, né, no caminho do Senhor Jesus. Elas se desviaram, quer dizer, na realidade, gente, a salvação é 3 processos, né? É a justificação do espírito, a santificação da alma e a glorificação do corpo, né? A justificação do espírito, quando que isso acontece? A justificação do espírito acontece quando Jesus morre lá na cruz, né? Ele justificou todos os espíritos. Aí você aceita ele vem, justifica o teu espírito diante do Pai. Você passa a ser um espírito vivificante, você era um espírito da morte. Você tinha relacionamento com as trevas. Então, você passa a ser um espírito vivificante. Um espírito que se relaciona com a luz, que é Deus, né? O seu espírito passa a ter relacionamento com Deus a partir do momento que você recebe o Senhor Jesus e é batizado com o Espírito Santo. Então, o seu espírito passa a ter um relacionamento com Deus, o teu espírito, né? Mas, e a alma? A alma ainda não foi salva. Você foi justificado. Simplesmente justificado. A tua alma, como que você vai conseguir a salvação da vossa alma? É na santificação diariamente, no relacionamento com Deus diariamente. Então, primeiro Jesus salva o teu espírito pela morte na cruz, né? Ele morreu por você, ele justifica o teu espírito, né? E daí ele vem e ele pede para você, o Espírito Santo, ele suplica por você diante do Pai de dia e de noite, com gemidos inexprimíveis, para você manter na santificação. Porque o que vai salvar a tua alma é a santificação. Porque Jesus diz, sede santo porque eu sou santo. E noutra palavra também diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, você tem que manter a santificação da vossa alma. Quer dizer, e se limpando, né? Você aceitou Jesus, você parou com o processo de se sujar. Olha, eu não estou me sujando mais. Mas eu preciso agora me envolver com as coisas de Deus e continuar um processo de limpeza. Muitas pessoas aceitam Jesus e ainda estão sujas. Sujas por mágoa, por desentendimento, por isso, por aquilo. Muitas pessoas aceitam Jesus e está sujo. Mas o processo de santificação da alma é isso, é diariamente. Lembra que Paulo falou que nós temos que apresentar diante de Deus irrepreensível de corpo, alma e espírito. Então, o processo da salvação da nossa alma é diariamente. É um processo diariamente. Infelizmente, né, não existe aquele negócio que diz assim, ó, uma vez salvo, salvo para sempre. A sua alma, não. Né? Ninguém verá o Senhor sem santidade. Ninguém. Então, a salvação da alma consiste no processo de santificação. Você se santifica cada dia, você se limpa cada dia na palavra de Deus, no sangue do Cordeiro. O seu espírito foi justificado para você ter um relacionamento com Deus. Aí, através desse relacionamento, antes você tinha um relacionamento com o diabo. Você via vulto, você ouvia a voz, você via os mortos, você era totalmente perturbado. Agora você foi justificado. Você passa a ter um relacionamento com o teu espírito vivificante, passa a ter um relacionamento com Deus. Através desse relacionamento com Deus, você vai limpando a sua alma, se santificando cada vez mais. Por isso que tem aquela palavra que diz, olha, o sujo se suje mais e o santo se santifique mais. Porque conforme você fazer, assim será, né? E aí vem o processo de glorificação do corpo, lembra? A salvação é 3 processos. Justificação na morte de Jesus na cruz, a santificação da alma, glorificação do corpo. É quando Jesus vem e nós vamos ser glorificados para morar com Ele no céu, né? Para morar com Ele diante do Pai. Então, essa glorificação do nosso corpo, lembra, nossa alma, nós nos mantivemos em santificação. Aí Jesus vem, Ele vai nos glorificar o corpo. E essa glorificação do corpo é no exato momento em que nós vamos olhar para Ele. Como eu vou olhar para Ele? Se eu estou em santidade, eu vou olhar para Ele como o Senhor da minha vida, como o Senhor da minha alma. Eu vou ansiar por Ele. É o encontro da noiva com o noivo. Então, nesse momento,
eu sou glorificada. Esses são os processos